Olá, amigos! Aqui estamos para mais um Portal de Luz. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós iremos conversar sobre a importância da arte na nossa educação espiritual. Vocês já pensaram o quanto podemos aprender sobre nós mesmos e sobre o mundo, e mesmo elevar a nossa maneira de pensar quando temos contato com toda a riqueza das obras de arte, pinturas, músicas e filmes? E para começarmos o nosso programa de hoje, vamos antes iniciar elevando os nossos pensamentos, ouvindo a prece na voz de Chico Xavier. Escola da bênção, sofres cansaço da vida, de sabores domésticos, deserção de amigos, falta de alguém. Por isso acordaste sem paciência, tentando esquecer. Procuraste espetáculos públicos que te não distraíram e usaste comprimidos repousantes que não te anestesiaram o coração. Entretanto, para teu reconforto, pelo menos uma vez por semana, sai de ti mesmo e busca na caridade a escola da bênção. Em cada compartimento aprenderás diversas lições ao contato daqueles que leem na cartilha das dores que desconheces. Surpreenderás o filme real da angústia no martírio silencioso dos que jazem num catre de espinhos sem se queixarem, e a emocionante novela das mães sozinhas que ofertam, gemendo, aos filhinhos renascentes a concha do próprio seio como prato de lágrimas. Fitarás homens tristes, suando penosamente por singela fatia de pão, como atletas perfeitos do sofrimento, e os que disputam valorosamente com os animais um lugar de repouso ao pé de ruínas em abandono. Observarás ainda mais os paralíticos que sonham com a alegria de se arrastarem, os que se vestem de chagas esfogueantes, suplicando um momento de alívio, os que choram mutilações trazidas do berço e os que vacilam, desorientados na noite total da loucura. Ver-te-ás então consolado, estendendo consolo, e ajustado a ti mesmo, volverás ao conforto da própria casa, murmurando feliz: obrigado, meu Deus. A produção artística que temos acesso, seja ela através das artes visuais, como as pinturas, esculturas, fotografias, cinema, ou ainda o teatro, as performances, a música, estão todas elas expressando ideias. Alguns artistas usam o seu trabalho para expor injustiças, para polemizar, denunciar, para criticar. Já outros buscam trazer diversão ou encantamento para o espectador sem se ligarem a questões mais profundas. Mas todas as expressões artísticas, sejam elas pautadas em valores positivos ou negativos, com posturas críticas ou não, estão transmitindo mensagens e dialogando com quem as vê. O filósofo grego Platão, que viveu aproximadamente entre os anos 427 e 347 a.C., foi o primeiro a conceituar para o nosso mundo o que é arte. Para os espíritas, a obra de Platão é conhecida devido à introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele e Sócrates aparecem como precursores dos ideais cristãos, e também por Platão ter feito parte do grupo de espíritos
que auxiliou Allan Kardec na codificação. Muito bem, Platão dizia que o mundo em que vivemos, o mundo dos fenômenos, o mundo material, seria uma cópia imperfeita do mundo ideal, o mundo que possui verdades imutáveis e que se encontrava então em outro plano. Vejam a compreensão que ele trouxe sobre o assunto há tantos séculos atrás, pois hoje já sabemos, através dos livros de André Luiz, que é exatamente assim. O nosso plano aqui na Terra é uma cópia imperfeita e inspirada nas impressões que trazemos do mundo espiritual. E continuando com Platão, ele dizia então que a arte seria, portanto, uma cópia em terceiro grau, porque reproduzia e retratava esse mundo no qual vivemos, o mundo material, que por sua vez é cópia do único mundo verdadeiro e imutável. Ou seja, se o nosso mundo imperfeito serve de inspiração para os artistas, é certo que estas obras artísticas fazem parte de uma espécie de ciclo, refletem os princípios que nós mesmos, seres humanos, acreditamos, e num processo de retroalimentação reforça esses comportamentos em quem as vê. Por exemplo, a quantidade de filmes e novelas mostrando guerras, traições, paixões doentias ou uma preocupação excessiva com a beleza física, ao mesmo tempo refletem a sociedade em que vivemos, porque são os valores que queremos ostentar hoje, mas também reforça em nós a certeza de que o nosso mundo é assim mesmo, criando uma tendência a nos adequarmos a estes valores. Quando hoje nós temos contato com a arte atual, contemporânea, temos que entender que ela cumpre um papel fundamental, por ser ela a portadora de conteúdos variados que exercem grande influência em quem as aprecia. Quando escolhemos uma música que nos agrada, assistimos a um filme, uma peça teatral, um espetáculo de dança, uma obra literária, tudo nos influencia e movimenta os nossos sentimentos, como consequência das emoções geradas. E com exceção das obras de arte criadas pelos gênios mais evoluídos, que talvez trouxessem com mais clareza as impressões e recordações do mundo verdadeiro, como disse Platão, as obras de arte na Terra são quase sempre feitas sob a ótica do homem atual, da sua condição moral atual, o progresso moral que ele já adquiriu. Quanto mais primitivos somos, mais primitivas as nossas motivações ao produzirmos as obras de arte. Por exemplo, os interesses do homem pré-histórico eram a caça, a sobrevivência do grupo, e lá estavam as pinturas rupestres nas paredes das cavernas, simbolizando tudo isso. Mas também, quanto mais evoluídos nos tornamos, mais evoluídas e sofisticadas as poéticas retratadas nas nossas obras de arte. O que podemos notar é que a arte, por ser uma área do conhecimento humano, pode também não ser tratada apenas como um reflexo do que somos, muitas vezes alimentando a continuidade de valores errados, mas também pode ser idealizada, utilizada para educar, para elevar e renovar o pensamento, renovar para o bem a nossa forma de pensar. Os tempos atuais pedem reflexões mais expandidas acerca dos conteúdos que atendem ao nosso real progresso. Isto quer dizer que podemos aprender a escolher um filme ou uma música que possa entrar em sintonia com o ser humano mais consciente e evoluído que queremos ser. Quem nunca notou que durante um período de dias que estamos lendo um livro edificante, ficamos contaminados pelas histórias, parece até que fica mais fácil lembrarmos de agir corretamente, ajudar o próximo, buscar o perdão. Os exemplos de um simples livro parecem que estão vivos dentro de nós. Isto acontece porque aquela leitura, assim como em outras expressões artísticas, constrói sentimentos reais dentro de nós, que acabam então provocando atitudes. Os artistas espíritas hoje são representados pela Associação Brasileira de Artistas Espíritas, a ABRARTE, que teve a sua origem ligada ao Fórum de Arte Espírita. O Fórum é um movimento nacional
que reúne artistas e integrantes de grupos espíritas de arte de várias cidades brasileiras. A integração de ambas as entidades, visando a troca de experiências, o estudo, a prática e a divulgação da doutrina espírita através da arte, nas suas mais variadas formas, estimulam o desenvolvimento desse senso crítico que nos ajuda a fazer bom uso do nosso livre-arbítrio, da sensibilidade estética e do gosto pelo belo. E ainda contribuem para o desenvolvimento cultural da sociedade por meio de uma arte de qualidade. Quem ainda não conhece a entidade pode acessar o site e ficar a par da programação e dos eventos organizados por eles. É o www.abrarte.org.br. E vamos, a partir de agora, refletir melhor sobre as nossas escolhas culturais nos nossos momentos de lazer, lembrando que temos total liberdade de escolher o que nos agrada, mas que tudo com o que alimentamos o nosso coração são sementes que poderão crescer e influenciar nossos pensamentos e depois as nossas atitudes. E isto inclui os livros, filmes e músicas que escolhemos para nós mesmos. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. www.lardoalvorecer.org.br. O jornal Folha Espírita, fundado em 18 de abril de 1974, se dedica à divulgação da doutrina espírita. Saiba mais sobre assuntos atuais com o enfoque do espiritismo, além de entrevistas e artigos de diversos colunistas. Você pode escolher na versão digital ou impressa. Acesse e faça sua assinatura. www.folhaespirita.com.br. Chamamos agora a nossa amiga Sandra Marinho com o quadro Educa a Tua Alma. Queridos amigos, queridas amigas, olá! Já pensaram como tudo que fazemos tem uma consequência, da mais simples e trivial até a mais complexa e de grande alcance? Infelizmente, nem todos pensam assim e agem acreditando que suas decisões e atitudes erradas podem passar desapercebidas. Uma negligenciazinha aqui, outra acolá, que diferença faz? Ninguém vai perceber mesmo. É como aquela figura do profissional de limpeza que varre a poeira para debaixo do tapete. Um dia será descoberto. Devemos estar atentos para não nos iludirmos com as chamadas gambiarras. O resultado desses pequenos ajustes mal feitos podem trazer sérias consequências e causar prejuízos a nós e a muitas pessoas. Quem é o responsável nestes casos, senão aquele que praticou o mal feito? Eu trouxe esta discussão para o nosso programa, pois conheço muitas pessoas que poderiam ter evitado muitos transtornos e sofrimentos em suas vidas se tivessem optado por fazer algumas coisas durante as suas vidas de modo correto, cumprindo alguns protocolos básicos. Eu chamo esses estados de dores evitáveis. Por exemplo, quem não conhece alguém que teve de arcar com os valores elevados para recuperar a rede elétrica da sua casa devido a uma gambiarra feita na instalação tempos atrás? É como a história do mercador que comprou um lindo candelabro para a sua casa. Era uma obra-prima, feita de puro cristal, incrustada com pedras preciosas, custou uma fortuna. A fim de pendurar o valioso lustre, o mercador mandou fazer um furo no forro da sua casa através de um buraco. Deixou o final de um cordão pender e nele pendurou o candelabro, enrolando o restante da corda em volta de um prego no sótão. Todos que vinham à sua casa admiravam o maravilhoso lustre e o mercador e a sua família sentiam-se muito orgulhosos. Certo dia,
apareceu um garoto pobre pedindo roupas velhas. Disseram-lhe para subir ao sótão, onde roupas velhas estavam guardadas ali, e servir-se de algumas, escolhesse algumas. Assim fez o mendigo, recolheu algumas roupas e colocou na sua sacola. Foi então que, após alguns minutos procurando um pedaço de corda para amarrar a sacola, viu um pedaço de cordão enrolado em um prego e, com um canivete que trazia no bolso, cortou um pedacinho. Neste momento se ouviu um grande estrondo e toda a família correu para o sótão gritando: "Seu idiota, olhe só o que você fez! Cortou a corda e nos arruinou!" O pobre garoto não podia entender o porquê de tanto rebuliço por causa de um pedaço de corda e disse: "Que quer dizer? Arruinei vocês? Tudo o que fiz foi cortar um pedacinho de corda." "Seu tolinho", replicou o mercador, "é verdade, tudo o que fez foi cortar um pedaço da corda, mas acontece que meu precioso candelabro estava dependurado nela e agora são somente estilhaços." Pois é, retomando o conceito da lei de ação e reação, ou causa e efeito, aqui temos que os jeitinhos, justamente por não terem sustentação, pois cortam caminho certamente mais, cortam caminho, mas certamente dia menos dia trarão resultados condizentes com a precariedade ou irresponsabilidade de toda a gambiarra. E não só vemos os jeitinhos na vida prática. Muitos acabam se utilizando desses artifícios na sua conduta como pessoa, o que é pior. Afinal, uma mentirinha aqui, outra acolá, uma falcatrua de vez em quando, quem vai se dar conta, não é mesmo? Porém, amigos e amigas, não nos iludamos com as aparências. Fujamos dos jeitinhos e sejamos verdadeiros. Façamos a opção pelo que está de acordo com a nossa consciência. Nunca foi tão importante esse recado. Haja visto o que nós estamos passando nos dias de hoje, não é mesmo? Reflitamos sobre isso. Até o próximo programa. Agora assistam o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos do Portal de Luz, sejam bem-vindos ao Momento Doutrinário. Hoje vamos juntos pensar sobre a lição do Espírito Irmão X, Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier, contida no livro Fé, a respeito da necessidade de se estar sempre na frente do bem. Conta-se que em certa ocasião, na casa dos apóstolos de Jesus, em Jerusalém, o trabalho de atendimento aos necessitados havia recrudescido. Simão Pedro era o alvo das solicitações e das aflições, petitórios e queixas. Quantos haviam escutado referências ao nome de Jesus e aos prodígios de amor que o Mestre realizara, vinham de longe e suplicavam e clamavam. Muitos traziam querelas, muitos carreavam perturbações. Não raro, irmãos em demanda familiar entravam em rixa ali mesmo, no recinto da fraternidade, trocando injúrias e pescoções. Viajantes em extremo desespero abordavam a generosa moradia implorando consolação. Muitas vezes, os rogos se degeneravam em gritaria e palavrão, frustrando a tranquilidade do santuário. De vez que assumia a direção do grupo, era Pedro quem mais socorria os infelizes, mas, por isso mesmo, era mais intensamente policiado pelos olhos da crítica, e as censuras contra ele desbordavam aqui e além. Por que consentia em receber tanta gente desorientada? Como se entregava a delinquentes
quando se sabia responsável pela instituição? Com que razões articulava Pedro tantas gentilezas em favor de pessoas evidentemente desclassificadas? Por que se cercar de tantos tipos considerados malfeitores? Ante a onda de reprovações que se fazia sempre mais alta, Tiago, filho de Alfeu, o lidador do Evangelho, mais vigorosamente agarrado aos textos antigos, procurou Simão Pedro e comunicou-lhe a decisão de se afastar. Não tolerava a situação que categorizava por desequilíbrio e desordem. Dali em diante, habitaria um tugúrio isolado na saída para Jope. Aspirava à meditação e ao repouso. Ansiava por sossego na vida espiritual. Simão tentou acalmá-lo, prometeu condições melhores em futuro próximo, apequenou-se e pediu a reconsideração do companheiro. Tiago, porém, foi inflexível. Em dias rápidos, promoveu a mudança e encasulou-se em risonha choupana, rodeada de verdura e batida de sol. Ali se confiava ao estudo dos apontamentos evangélicos. Tratava de flores, admirava os insetos e a lavoura, o Senhor, e louvava-o através das orações de hora certa. Escoaram-se os dias, semanas, meses. Tiago, insulado em quietude e reflexão, recordava Jesus com inexprimível saudade. Tantas vezes vira o Mestre gloriosamente redivivo depois da morte. Por que não lhe reaparecia Jesus agora que se consagrara a mais profundo recolhimento? Não se achava ali plenamente disponível entre o silêncio e a oração? Uma noite surgiu em que a ausência do Mestre mais lhe pesava na alma. Concentrou-se em rogativas, lembrou-o e chorou. E chorava quando viu alguém a se lhe abeirar do refúgio. Banhado de luar, o desconhecido vinha de passo ligeiro, como quem fazia o seu próprio caminho, varando a noite. Extasiado, o apóstolo reconheceu o itinerante, que afinal se lhe revelou, aureolado de luz. Era o Cristo de Deus. O discípulo ajoelhou-se e alongou os braços para recolhê-lo com mais largueza de júbilo. O augusto viajor, no entanto, passou por ele sem se deter. O filho de Alfeu levantou-se de espírito opresso, correu-lhe no encalço e gritou: Senhor, Senhor, acaso não me vês o coração mortificado de saudade? Onde vais que não me vês a necessidade de ti? Jesus voltou, abraçou-o de leve e comunicou-lhe num sorriso: Tiago, estás a salvo de lutas e tentações. A virtude te abençoa no recanto de paz. Vou ao encontro de Pedro, a fim de aliviar-lhe o fardo de humilhações e de lágrimas no amparo aos nossos irmãos. Dito isto, o celeste benfeitor prosseguiu a viagem. Tiago, entretanto, naquela mesma noite, reuniu os pertences pobres num carro de mão e retornou ao pouso antigo. Bateu à porta, que se lhe abriu acolhedora, e abraçando Pedro, que lhe veio ao encontro, pôde apenas dizer: eu estou aqui. Vamos refletir sobre isto? Obrigado pela companhia. Saúde e paz e até o próximo encontro. Vamos terminando por aqui o nosso programa de hoje e continuem a mandar para nós as suas sugestões de temas, comentários e dúvidas. O nosso e-mail é portaldeluz@folhaespirita.com.br. Estamos aguardando a sua mensagem. A todos uma ótima semana e até a próxima!